Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 6 ao versículo 8. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Vamos ler juntos em uma só voz o versículo 7, vamos lá? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mais uma vez. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, nesse momento nós te suplicamos que o Senhor nos oriente por meio da tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja, Deus, tocando os nossos corações, a nossa vida, por meio da tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que a tua palavra seja suficiente para nos orientar, para nos renovar, para nos consolar, para nos mostrar a direção. Que a tua palavra, Senhor Deus, de fato, opere nesta noite em nossa vida, ó Deus, a tua boa e agradável vontade. Cativa a nossa mente, ó Deus, em tua verdade. E que nada, meu Senhor, nada nos tire a atenção de ti. Te pedimos, ó Deus, que por meio da tua palavra, o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, vida do alto, alimento espiritual. Que por meio da tua palavra, Deus, nós como igreja, sejamos alimentados, ó Deus, por ti. E direcionados, ó Deus, como uma ovelha é direcionada pelo seu pastor. Ó Pai, nós somos do Senhor, nós pertencemos a ti, somos ovelhas do Senhor. Nos guia e nos orienta por meio da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, eu gostaria de fazer 3 perguntas para você nesta noite. Primeira pergunta é: você é um cristão autêntico? Segunda pergunta: você tem as marcas de um verdadeiro cristão? Terceira pergunta: se você estivesse de frente com Jesus Cristo hoje, você estaria satisfeito com a sua vida cristã? O texto que nós acabamos de ler fala sobre a vida cristã do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Antes de ser apóstolo, ele era um discípulo de Jesus. Quando ele estava indo perseguir os cristãos,
indo para Damasco, no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus. Ele é convertido pelo nosso mestre. Nós bem sabemos que o apóstolo Paulo, membro da igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, ele foi enviado pela igreja de Antioquia a ser um missionário. E ele foi comissionado por Deus para pregar o evangelho entre os gentios. Até porque os apóstolos estavam ali em Jerusalém. A concentração dos cristãos estava ali na Palestina, em Israel. E aí Deus levanta Paulo para pregar e ministrar o evangelho para outras nações, para os gentios. E aí ele começou, irmãos, a pregar o evangelho. Ele fez a sua primeira viagem missionária, pregando o evangelho em outros lugares. Ele fez a sua segunda viagem missionária. Ele fez a sua terceira viagem missionária, indo e pregando o evangelho a toda criatura. Ele fez a sua quarta viagem missionária, ao ponto de, durante 33 anos de ministério, segundo os estudiosos, ele dedicou toda a sua vida cristã pregando o evangelho para os gentios. Não é à toa que ele é conhecido pelos apóstolos de Jerusalém como o apóstolo dos gentios, pregando o evangelho. Foi por causa de Paulo que a Europa recebeu o evangelho de Jesus, porque a primeira pessoa que foi na Europa pregar o evangelho foi Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, enviado do Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós olhamos para esse texto, ele já foi escrito no final da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui, quando escreveu esse texto, sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, ele se encontrava preso em Roma, na capital romana. E de acordo, irmãos, com o próprio texto, o apóstolo Paulo expressa a verdade de que ele já está pronto para a morte. A impressão que eu tenho que quando eu leio esse texto, versículos 6, 7 e 8, é que o apóstolo Paulo está afirmando para Timóteo a seguinte verdade: ó, Timóteo, jovem pastor, eu não sairei da capital romana vivo. O tempo da minha chegada já está próxima. Certamente o imperador romano vai condenar a minha vida, e eu estou escrevendo essa carta para você, Timóteo, para que você possa dar continuidade àquilo que Deus tem feito entre os gentios. Na época, Timóteo, pastor, era o pastor da igreja de Éfeso. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que existem 3 cenas, 3 divisões. A primeira divisão é o presente do apóstolo Paulo, que se encontra no versículo 6. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O presente do apóstolo Paulo é que ele está preso na capital romana, e o tempo da sua partida é chegado. Ele está próximo de morrer, de ser martirizado por causa da mensagem do evangelho. A segunda cena no texto é o versículo 7, porque ele diz: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E é como se o apóstolo Paulo estivesse saindo do seu presente e olhando para o seu passado, fazendo uma retrospectiva da sua vida. Os verbos estão no passado. Ele olha para a sua vida, olha para o seu passado e diz: aconteceu isso, isso e isso. Ele faz uma retrospectiva. Não somente isso, além de mostrar o presente, além de mostrar o seu passado, o apóstolo Paulo também apresenta para o jovem pastor Timóteo, por meio dessa carta, no versículo 8 do capítulo 4, o seu futuro. No versículo 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ou seja, o apóstolo Paulo agora está olhando para o futuro. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele reúne aqui, nesses 3 versículos, informações da sua vida cristã no presente, informações da sua vida cristã no passado, e informações também da sua vida cristã no futuro. É por esta razão que eu gostaria de meditar na seguinte verdade: as marcas
do verdadeiro cristão. As marcas do verdadeiro cristão. Primeira verdade. A vida cristã é marcada pelo altar. A vida cristã é marcada pelo altar. Veja o que diz o texto no versículo 6. Vamos ler juntos em uma só voz. Vamos lá? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está no presente. E ele diz para Timóteo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Em uma outra tradução, seria assim: a minha vida já está sendo colocada no altar. Essa palavra, meus irmãos, libação, ela descreve uma palavra que aponta para sacrifício, lugar de sacrifício. O lugar de sacrifício é o altar. John Stott, comentando esse texto, ele diz que uma tradução seria exatamente essa: a minha vida está colocada no altar do sacrifício. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está aqui, irmãos, informando para Timóteo a primeira marca da vida cristã da sua vida. E a primeira marca é o altar. É que a vida dele foi pautada pelo altar. É que a vida dele foi direcionada, marcada, alicerçada por essa sublime verdade do altar. O que isso significa, pastor? Significa que o apóstolo Paulo já estava pronto para ser martirizado, para ser condenado. Ele está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, a minha vida já está sendo oferecida a Deus no altar. Eu certamente morrerei, eu certamente serei condenado à morte pelo imperador romano. O tempo da minha chegada, ou melhor, o tempo da minha partida é chegado, diz o texto. Ou seja, ele está pronto já para morrer, para entregar a sua vida por causa do evangelho. E de fato, meu querido, preste bastante atenção aqui a mim. O apóstolo Paulo estava preso na capital romana, sabe por quê? Era por causa de política? Não. Era por causa dos seus interesses pessoais? Não. Era porque o apóstolo Paulo fez alguma injustiça? Também não. O apóstolo Paulo estava preso na capital romana justamente, simplesmente, profundamente, porque estava pregando o evangelho. Em outras palavras, ele está dizendo: minha vida vai ser entregue, vai ser ceifada, eu serei condenado, eu vou entregar minha vida à morte por causa do evangelho. Aí eu faço uma pergunta para você: se o apóstolo Paulo estava pronto para morrer por causa do evangelho, se o apóstolo Paulo estava pronto para entregar a sua vida no altar, entregar a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor, por causa da mensagem do evangelho, se o apóstolo Paulo estava pronto para isso, certamente é porque uma morte e um sacrifício já aconteceu há muito tempo na sua vida. Note bem, o apóstolo Paulo, ele estava pronto para entregar a sua vida ao altar. Ele estava pronto para morrer por causa do evangelho. Porque há muito tempo ele já tinha morrido para si mesmo. Porque há muito tempo ele já entregou as suas próprias vontades na cruz do Calvário. Porque há muito tempo, escrevendo a sua primeira carta, Gálatas, ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque há muito tempo ele já tinha dito: já estou crucificado com Cristo. Porque há muito tempo ele já estava crucificando, matando o seu eu interior. A vida cristã é marcada pelo sacrifício. A vida cristã não é marcada por um mar de rosas. A vida cristã não é marcada por prosperidade financeira. Não, meu irmão. A vida cristã não é marcada por sucesso. Também não. A vida cristã não é marcada pelo triunfo que a gente vê por aí. Também não. Mas o apóstolo Paulo começa dizendo: estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício. A vida cristã é marcada pelo altar. O altar é o lugar onde acontece o sacrifício.
Pastor, como é que eu faço para viver isso? Como é que eu faço para viver essa marca na minha vida? De que forma? Morrendo para si, crucificando a sua própria vontade. O próprio Jesus disse isso. Jesus pregava para grande multidões, muitos seguiam o mestre, mas aí em um determinado momento, diante de uma grande multidão, olha para os seus discípulos e Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã é marcada por esse sacrifício vivo a Deus. A vida cristã não é marcada pela vontade de que você faz e quer realizar e vai dar certo. É a sua vontade que opera, é os seus planos que opera, é o seu desejo que opera. Vai acontecer porque você quer fazer isso. Não! A vida cristã é marcada por renúncia. A vida cristã é marcada por um sacrifício. A vida cristã é marcada por um oferecimento diante de Deus, no altar dele. A vida cristã é marcada por um momento em que você quer se entregar às paixões do mundo, aí você diz: não, eu não quero, eu não vivo, eu renuncio essas vontades. A vida cristã é marcada pelo não, quando você diz não ao pecado, quando você diz não ao mundo. A vida cristã também é marcada pelo sim, quando você diz sim para a vontade de Deus, sim para o ministério que Deus tem te chamado, sim para aquilo que Deus tem te levantado para realizar. A vida cristã é marcada pelo altar. É interessante que quando a gente analisa essa palavra no grego, partida, ele diz: e o tempo da minha partida é chegado. Essa palavra, meus irmãos, literalmente significa desatar, desamarrar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: enquanto a minha vida está sendo entregue como sacrifício, enquanto a minha vida está diante do altar de Deus, eu estou sendo liberto. Eu estou sendo desamarrado deste mundo. Eu estou sendo livre cada vez mais das coisas que me prendem desse mundo. Interessante, irmãos, que quando a gente olha, por exemplo, para a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens israelitas que estavam na Babilônia, eles foram lançados, irmãos, atados, acorrentados na fogueira. E de fato, irmãos, na fogueira era como se fosse um sacrifício humano. Eles seriam ali martirizados, mortos, naquela fogueira, naquela fornalha ardente. Mas é interessante notar no contexto que quando eles estavam ali na fogueira, quando eles foram lançados na fogueira, um quarto homem estava com ele. O anjo do Senhor estava com eles. De tal forma que eles não se consumiam. Eles permaneciam vivos ali naquela fornalha. No entanto, irmãos, as correntes que estavam prendendo das suas mãos, o seu corpo, aquelas correntes derreteram. Mas eles permaneceram vivos. Da mesma forma acontece conosco na vida cristã. A gente entrega a nossa vida diante do altar do Senhor, a gente se sacrifica, a gente diz não para o pecado, não para a nossa vida, a gente entra no altar de Deus, a gente vai para essa prova, Deus nos coloca nessa fornalha, e aí, irmãos, Deus vai desamarrando, Deus vai desatando esse nó, Deus vai nos libertando desse mundo, a cada vida, a cada momento, a cada atitude em que a gente se coloca diante do altar do Senhor. A vida cristã é marcada pelo altar. Em segundo lugar, a vida cristã é marcada pela coragem. Pela coragem. Note que no versículo 7 o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Ele está agora fazendo uma retrospectiva da sua vida. Combati o bom combate. A imagem que o apóstolo Paulo usa é a imagem de um lutador, de um atleta. Alguns estudiosos chegam até a afirmar que a imagem aqui
que o apóstolo Paulo utiliza para descrever essa frase é a imagem de um gladiador. Não sei se você já assistiu um filme chamado Gladiador. Mas quando o gladiador ele entra na arena do Coliseu para lutar contra um outro gladiador, só um sai vivo. Só um sai vivo. É uma luta até a morte. Mas o lutador que vai enfrentar o seu inimigo, o genuíno atleta, que vai realizar um combate, uma luta, ele tem coragem. Ele não foge da luta. Ele não corre. Pelo contrário, dá uma espada para ele, ele pega a espada, levanta o seu escudo e vai para a guerra, e vai lutar. Ele é tomado por coragem e vai enfrentar o seu oponente. Quando o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, combati o bom combate, o apóstolo Paulo está afirmando essa verdade, de que, assim como o lutador não desistiu e não temeu a luta e nem o seu oponente, mais do que isso, o apóstolo Paulo, ele também tem coragem, teve coragem de lutar cada luta, coragem de enfrentar cada dificuldade, coragem de enfrentar cada objeção, coragem de enfrentar os seus inimigos, coragem de enfrentar o seu inimigo íntimo, sua carne, coragem de enfrentar o mundo, coragem de enfrentar demônios, coragem de enfrentar aquilo que é inimigo da igreja e inimigo de Deus. Não é homens, não é mulheres, mas é a própria carne, é o mundo e é o diabo. O apóstolo Paulo teve coragem de enfrentar. Ele não temeu. Porque por mais que ele estivesse no mundo, Deus já o tinha desarraigado deste mundo, como ele disse em Gálatas capítulo 1, versículo 4. Embora ele ainda estivesse preso nesse corpo carnal, dia após dia ele estava lutando contra esse corpo. O espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, como ele bem fala em Gálatas capítulo 5. E ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Embora o apóstolo Paulo estivesse passando, às vezes, momentos de dificuldade por causa dos inimigos espirituais, o apóstolo Paulo, em Efésios, ele diz que reveste a armadura de Deus. E a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Coragem, meu irmão. Tenha coragem, minha irmã. Amém? Você não precisa temer o mundo. Você não precisa temer os seus inimigos. Você não precisa temer o diabo. Você precisa apenas temer a Deus e cumprir a vontade de Deus. E mesmo que em momentos difíceis da vida bata em você um desânimo, uma angústia, talvez um medo, peça a Deus coragem, da mesma forma que o apóstolo Paulo pediu. O apóstolo Paulo, meu querido irmão, ele estava preso em Jerusalém, com o objetivo de ir para Roma pregar o evangelho, estava abatido, fez uma oração dizendo para Deus, Deus, eu te suplico, eu estou aqui preso, mas tu sabes o desejo do meu coração de ir a Roma. De repente, irmãos, Deus aparece para ele e diz, coragem, 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 porque do mesmo modo que desse testemunho meu em Jerusalém, tu também darás em Roma. Eu digo para você, coragem, coragem, coragem. Porque do mesmo modo que você dá testemunho aqui, você vai dar testemunho também no seu lar.
Você vai dar testemunho também na sua casa. Você vai dar testemunho também na sua família. Você vai dar testemunho na sua faculdade. Você vai dar testemunho na sua universidade. Você vai dar testemunho no seu trabalho. Você vai dar testemunho na sua vizinhança. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Esteja pronto para combater esse bom combate. Esteja disposto para servir a Deus. Mesmo que se levante os inimigos, ore para Deus e diga: Senhor Deus, eu estou com o Senhor. Eu me lembro, irmãos, que quando eu fiz a minha viagem missionária para Guiné-Bissau, eu era um seminarista mago. Primeiro ano, lá no Seminário Presbiteriano do Norte. E eu vou contar um segredo para os irmãos, um parênteses aqui. Casar engorda, viu, irmãos? Há esperança para aqueles que não conseguem engordar. Casar engorda. Eu casei e eu não estou conseguindo parar de engordar. Estou preocupado. E aí eu era magro que dava dó. Não tem aquela música? Eu era magro que dava dó. Que dava dó. Do paletó de uma listra só. Pronto. Eu ia comprar um cinturão, irmãos. Era difícil achar. Tinha que dar a volta. Não sei se você já passou por isso alguma vez. Mas aí no meu primeiro ano de seminário, nós fizemos uma viagem para Guiné-Bissau, juntamente com a equipe lá do seminário. Essa viagem foi no final de dezembro para janeiro do outro ano, 2012. E aí, irmãos, eu me lembro que nós estávamos em uma aldeia chamada Sítio Omboco. E aí o pastor me chamou para pregar. Ele disse: Otávio, você vai pregar hoje, nessa aldeia. Aí eu disse: tá certo, pastor. Irmãos, a aldeia só tinha muçulmano. Desses que a gente vê na televisão. E a gente foi falar com o chefe da tabanca, o chefe da aldeia. O muçulmano, irmãos, africano grandão. Para ele liberar para a gente pregar o evangelho. Ele só liberou porque a gente estava também com uma assistência social. Aí ele liberou, abriu as portas. E aí chegou o momento da pregação. Eu confesso para os irmãos, e os irmãos que estavam comigo também confessam isso. Tinha um muçulmano grandão, daqueles que parecem lutador de MMA, sendo muçulmano. Sendo muçulmano. Estava um monte assim, mas tinha esse grandão na minha frente. Sou eu mesmo, pastor, que vou pregar? Certo. Eu comecei a pregar com o tradutor. Eu não sabia muito bem um crioulo. Lá eles falavam crioulo. Mas, irmãos, eu confesso que eu não temi. Pelo contrário, fui orientado da gente não falar verdades que machuquem tanto assim a outra religião, o islamismo. Mas eu não sei o que me deu. Parece que eu estava meio doido. E aí eu comecei a pregar o evangelho dizendo: Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Maomé, Alá, não é salvador nenhum. Jesus é o único caminho. O pastor chegou perto de mim, né? O pastor estava à frente, pastor Marcos, ele até pregou aqui na conferência missionária. Ele chegou perto de mim e disse: a gente está aqui do teu lado, viu? Olha aí para frente. Tá vendo? Eu olhei, irmãos, o muçulmano parecia um pitbull raivoso espumando pela boca. Eu arredei o pé, mudei a mensagem. Não. Eu comecei pregando: Jesus Cristo é o único caminho. Foi Ele que morreu na cruz. Falei o plano da salvação. Apresentei Cristo Jesus. Irmãos, por mais que tivessem ali sentimentos que eu nem sei, vontades injustas daquelas pessoas, nós entramos e nós saímos protegidos pelo anjo do Senhor. Tenha coragem, meu irmão. Terceira marca da vida cristã é que a vida cristã também é marcada pela perseverança.
Quando a gente olha para o texto, ainda nessa retrospectiva do versículo 7, o apóstolo Paulo diz na segunda frase: completei a carreira. Mais uma vez, irmãos, o apóstolo Paulo está pensando em um corredor, em um atleta. E certamente a modalidade das Olimpíadas da Grécia antiga, naquele tempo de Paulo, a principal modalidade era a corrida. E o corredor, irmãos, tinha que passar horas correndo, quilômetros correndo para chegar no seu destino. E o primeiro que chegasse recebia a coroa, que era aquela coroa grega de louros, que os gregos recebiam, como se fosse um troféu para eles. Tinha certas ocasiões que o presidente, dessa federação de jogos, aquele que chegasse primeiro, esse presidente via uma parede, qualquer parede, branca, qualquer uma. Aí quebrava essa parede fazendo uma porta. Para quê? Para que o vencedor fosse o primeiro a passar por uma porta. Porque isso também era, na cultura grega, helênica, um motivo também de honra, de honraria. Eu não sei se você faz academia, mas correr cansa. Na esteira, cansa. A gente corre e cansa. Agora imagine um atleta, um corredor, que vai correr, irmãos, nas Olimpíadas. Ele corre, treina, quilômetros correndo, perseverando. Às vezes acontece uma enfermidade, alguma coisa, mas ele se recupera e treina, e corre, e persevera. E aí chega o grande dia da prova, da competição. E no grande dia da competição está ele com outros corredores. E aí de repente dá a largada e eles começam a correr. Cada um correndo, para vencer a prova. E passa 1 hora, 1h30, 2 horas, quilômetros já correram. E chegam no destino. Chegam no ponto. Cada um vai chegando. E aí aquele que perseverou tanto, perseverou também na luta ali, na corrida. Porque às vezes, correndo, ele encontra um obstáculo, uma pedra, um buraco, tem que pular. Quem não lembra, por exemplo, de um atleta brasileiro, um corredor, que nas Olimpíadas, não me lembro do ano, mas estava correndo em uma cidade na Europa, e aí ele era a esperança, a perspectiva do Brasil. E aí ele estava correndo e ele estava em primeiro, ele era o número 1. Ele chegaria em primeiro lugar nessa corrida e certamente receberia a medalha de ouro. Mas aí de repente, irmãos, da plateia, das pessoas que estavam ali do lado, sai um homem de um outro país, tentando, irmãos, puxar aquele homem, puxar aquele corredor brasileiro. E ele consegue, aquela pessoa puxa o corredor brasileiro e leva esse corredor, tirando o corredor da estrada, do caminho. E aí passa alguns momentos, minutos, parece que outros passam até da sua frente, mas ele consegue, irmãos, se libertar desse homem que o segurou, volta para o caminho e começa a correr novamente, perseverando na prova, perseverando no caminho, e ele chega no final, irmãos, embora não foi um primeiro lugar, mas ele chega com satisfação, ele chega e diz: completei a carreira, ele chega e diz: eu perseverei. Da mesma forma, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos perseverar no caminho que Deus nos colocou, amém? Nós precisamos, irmãos, devemos perseverar na vontade de Deus. E aí de repente a gente está perseverando, a gente está obedecendo ao Senhor, vivendo a vontade de Deus, e de repente surge esse inimigo querendo nos tirar do caminho. E de fato muitas vezes, irmãos, os inimigos nos tiram do caminho, mas a gente tem que perseverar, a gente tem que lutar, sair mesmo, libertar-se dessas coisas, desses inimigos, e voltar para o caminho de novo, voltar para a igreja, voltar para o caminho da fé, e perseverar, irmãos, até um dia nós terminarmos essa corrida. Perseverança no grego é manter-se firme diante das dificuldades. Vão surgir dificuldades. Talvez uma dificuldade familiar profunda, que só você sabe e Deus sabe.
E vai ser nesse momento que você vai perseverar, manter-se firme no caminho. Talvez seja no relacionamento a dificuldade que esteja te tirando do caminho. Mas aí você tem que perseverar no caminho. Persevere. Talvez seja uma situação financeira. Por causa da crise, você está saindo do caminho. Eu digo para você, você deve perseverar no caminho que Deus te colocou. Amém. Persevera. A perseverança é a marca de um verdadeiro cristão. Em quarto lugar, a vida cristã é marcada pela fidelidade. Ainda nessa retrospectiva, o apóstolo Paulo termina o versículo 7 dizendo: guardei a fé. Guardei a fé. A imagem aqui utilizada pelo apóstolo Paulo, irmãos, é a imagem de um despenseiro, de um guardião, que tem guardado o seu tesouro. É alguém que cuida da sua despensa. Está lá o guardião cuidando da despensa. O alimento, o mantimento, está lá na despensa. E aí ele vai, olha a despensa e guarda, e vai colocando mais alimento, mais substância, mais coisas. Ele está guardando o seu alimento. Eu pergunto, qual é o alimento do crente? Qual é o alimento do cristão? É a palavra. Sinônimo de fé. Sinônimo de doutrina. Sinônimo de voz de Deus. O apóstolo Paulo guardou esta fé. Para guardar, irmãos, tem que ter luta, porque às vezes vem a sujeira, vem um alimento estragado e a gente tem que tirar. A gente tem que perseverar nessa questão de guardar a fé, guardar a palavra. Será que o apóstolo Paulo de fato guardou a fé? Certamente ele guardou a fé. Até porque o apóstolo Paulo ele estava preso na capital romana, porque estava guardando a fé. De fato, irmãos, tanto na vida do apóstolo Paulo, como também na nossa vida, chegam pessoas e dizem: tu está mesmo a fim de seguir Jesus? Você está mesmo a fim de guardar essa fé? Nós estávamos evangelizando lá em Craibeiras, eu, os irmãos do departamento de missões, o Alice, a Luana e tantos outros. E aí nós chegamos para alguns homens ali que nós estávamos evangelizando, 3 homens, chamados João, Henrique e Emanuel. Pregamos o evangelho para ele. Depois que nós pregamos, nós fizemos o convite. Vocês querem, de fato, se arrepender dos pecados, crer no Senhor Jesus e confessar Jesus Cristo como único Salvador? Esta é a resposta que nós devemos dar à pregação do evangelho. Aí teve um que olhou para o outro e disse: tu vai. O outro respondeu: eu vou não. Aí ele olhou para mim e disse: eu também vou não. Mas eu senti que ele estava tocado por Deus. Sabe quando você está pregando o evangelho, tem uma pessoa muito atenta, sedenta. A gente nota. Era só aquele outro dizer sim, e ele dizer sim também, uma coisa boa. Mas o outro disse: não, também não vou não. Quando foi tardezinha, irmãos, esse homem chamado Henrique estava lá também, à tardezinha na escola, pregamos o evangelho para todos. Aí falamos: quem quer se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo como único e suficiente, confessá-lo como Salvador? Aí foi lá o Henrique levantar a mão. Ele não olhou mais para o amigo, nem para os seus familiares. Ele simplesmente levantou a mão. Ele guardou a fé. Nós precisamos guardar a fé. Mesmo em momentos, irmãos, de objeções à nossa fé, nós precisamos guardar. Uma vez, irmãos, algum tempo atrás eu estava lendo um livro sobre teologia, a importância da teologia para o culto cristão, para os jovens, para a igreja em si. E aí o teólogo chamado Van Rosen, ele estava abordando uma grande questão que hoje é polêmica, tanto nos Estados Unidos como também no Brasil. A questão é: por que jovens cristãos evangélicos de igrejas tradicionais, oriundas da reforma protestante,
estão se desviando, saindo de suas igrejas quando entram na faculdade ou na universidade? É porque falta atração? Não. É porque falta um pastor de jovens? Não. É porque falta aquilo, aquilo outro? Também não. Não, mas não tem igrejas que não tem, principalmente as tradicionais, mas também não há isso. E ele começa a argumentar, começa a pesquisar. E a principal razão que ele diz é porque jovens não conhecem a doutrina, não conhecem a palavra, não conhecem a fé. E aí quando chegam na universidade e recebem essas objeções da sua fé, vê lá o professor que é ateu e começa a questionar a sua fé, ele não sabe de nada, ele não conhece a doutrina, não conhece a palavra e não sabe, irmãos, defender a sua fé diante dessas pessoas, inimigos que se levantam para roubar a nossa fé. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra, conhecer as escrituras sagradas, ler a palavra de Deus. Irmãos, você desta forma vai conhecer a doutrina, conhecer a verdadeira fé, e só assim você vai estar pronto para todo momento. Não se desviar da verdade do evangelho, mas permanecer, irmãos, guardando essa fé em todos os momentos de dificuldades. Em todos os momentos de dificuldades. O grande problema é que muitas igrejas têm trocado a palavra, esta fé, pensando em atrair jovens e sustentar jovens na igreja, trocado essa palavra por um show, trocado essa palavra por um teatro, trocado essa palavra por uma atração. E o púlpito tem sido trocado, substituído pelo picadeiro, a pregação pelo espetáculo, o culto pelo show e o pastor pelo palhaço. O que vai segurar você no evangelho, na igreja, no caminho do Senhor, não é show, não é atração, não é teatro, mas é uma coisa só: doutrina, palavra. E quando eu me refiro a doutrina, eu não estou me referindo a um culto de doutrina específico. Mas quando eu me refiro a doutrina, eu me refiro, irmãos, à pregação da palavra, às escrituras. Você tem acesso todos os dias para ler a palavra. É isso que vai manter você no caminho. Foi isso que manteve o apóstolo Paulo no caminho. É isso que mantém cada um de nós no caminho. Será que o apóstolo Paulo não enfrentou dificuldades? Meu querido irmão, o missionário apóstolo Paulo, de fato, enfrentou. Antes de chegar na capital romana, ele tinha sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso. Ele já tinha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, exortado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio avassalador ao dirigir-se preso para a capital romana, foi picado por uma cobra em Malta, já tinha sido, irmãos, açoitado, fustigado 3 vezes com varas pelos soldados romanos e recebido, segundo a sua carta em Corinto, 195 açoites dos judeus. Mesmo assim, diante dessas objeções, o apóstolo Paulo permaneceu firme no evangelho, guardando a fé. Vale a pena, meu querido, você guardar a fé. Vale a pena você permanecer no evangelho. Vale a pena você permanecer, irmãos, na palavra. Esta é a 4ª marca do verdadeiro cristão. Terminarmos, a 5ª e última marca da vida cristã é que a vida cristã é marcada pela segurança da glória eterna. A vida cristã é marcada pela segurança da glória eterna. Eu gostaria que toda a igreja agora, em uma só voz, pudesse ler o versículo 7 e com muita força o versículo 8. Somente a igreja, em uma só voz. Vamos lá? Combati.
ele olha agora, não mais para o seu passado, mas ele olha agora para o seu futuro. E no futuro ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. O apóstolo Paulo, ele tem convicção de que ele receberá uma coroa preparada, guardada por Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele não acha que vai receber uma coroa. O apóstolo Paulo, ele não está duvidando: talvez eu receba uma coroa. Não, o apóstolo Paulo está afirmando com total segurança, com total convicção, de que ele, de fato, vai receber a coroa, não apenas ele, mas a todos quanto amam a sua vinda, diz o texto, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Já agora a coroa da justiça me está guardada. De fato, irmãos, o versículo número 6 nos conta um pouco sobre essa situação de Paulo, porque ele diz no versículo 6, no final: e o tempo da minha partida é chegado. Ele está pronto, irmãos. Certamente ele está dizendo para o apóstolo Paulo: eu não passarei dessa. Certamente a situação fechou para mim. E como nós bem sabemos, segundo a tradição, o apóstolo Paulo, ele foi decapitado por ordem, segundo a tradição, do imperador Nero. Ele não escapou. Ele passou pela morte. No entanto, irmãos, antes de morrer, ele disse: a coroa da justiça me está guardada. Ele, irmãos, tem em mente uma premiação. É a mesma ideia de um atleta que corre, que luta, persevera e no final ganha uma coroa de louros ou um troféu, nos nossos dias uma medalha. No entanto, irmãos, quando a gente olha para as vitórias mundanas, a gente percebe que o título passa, é passageiro. O troféu se corrói, a coroa passa. Você lembra, por exemplo, de Branco? Você lembra, por exemplo, de Bebeto? Alguns até lembram. Você lembra de Tafarel? Essas pessoas, irmãos, faziam parte da seleção de 1994 e ganharam uma Copa Mundial. Ganharam a Copa do Mundo de futebol. No entanto, muitos dessa seleção, grande parte deles, a não ser um ou outro que se destacaram muito, mas grande parte deles que ganharam aquela competição, as pessoas não se lembram mais. As pessoas não sabem mais quem elas são. Elas permaneceram, perseveraram, lutaram, ganharam, mas passou, geração passou e agora acabou. No entanto, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala aqui de uma premiação, ele não está falando de uma premiação corruptível, ele não está falando de uma premiação passageira, ele não está falando de uma coroa de louros, irmãos, de folhas, não. O apóstolo Paulo está falando de uma coroa eterna, de uma premiação eterna, de uma premiação que não vai passar por séculos e séculos, uma premiação, uma coroa eterna. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para cada um de nós: nós precisamos perseverar, nós precisamos lutar, nós precisamos enfrentar os obstáculos. Vai doer? Vai, meu irmão, vamos ter dificuldade? Vamos ter dificuldade também, mas é certo que Deus tem preparado a coroa da justiça para a nossa vida. Quando a gente, irmãos, vê essa situação de Paulo, ele faz um contraste muito grande com a justiça que ele recebeu do Império Romano. Porque Paulo, ele foi condenado à morte pelo imperador romano, não por causa de uma prática injusta, mas simplesmente por guardar a fé. Nero disse: está condenado. No entanto, por mais que o mundo diga, por mais que o império diga que Paulo estava condenado, ele espera a coroa não injusta, mas uma coroa justa. Ele espera não agora, irmãos, uma injustiça, como estava acontecendo com ele, mas ele espera chegar em um novo céu, em uma nova terra, na qual o reto juiz estará lá para consolá-lo.
Ele faz um contraste muito grande da sua situação presente, circunstancial, com uma situação eterna. E aí, irmãos, muitas vezes nós enfrentamos dificuldades nos nossos dias, sim. Muitas vezes somos injustiçados, somos sim injustiçados. Somos também caluniados, também muitas vezes. Somos chamados de caretas, de crentes, de bodes, às vezes no passado. Hoje já mudou o sinônimo, mas somos perseguidos, de certa forma também nós somos perseguidos. Mas eu digo para você, permaneça no caminho, porque um dia você vai receber a coroa da justiça. Um dia você vai receber essa premiação. Por mais que o mundo seja injusto com você, o reto juiz vai te receber e vai te entregar essa coroa da justiça. Meu querido irmão, no versículo 6, quando o apóstolo Paulo diz que o tempo da minha partida já é chegado, essa palavra partida é também significa, como eu falei, desamarrar. E aí, para o contexto daquela época, é como se estivesse desamarrando um bote rumo a algum lugar. A âncora já foi levantada. As amarras já estão soltas. E o barco está prestes a fazer-se à vela, rumo a outra pátria. Ele está caminhando para uma glória futura. Nós estamos caminhando para uma glória futura. É um talvez? Não, meu irmão. É uma convicção, é segurança da glória eterna. É por esta razão que a quinta e última marca da vida cristã é a segurança da glória eterna. Você tem essa segurança, você tem essa convicção. Gostaria de terminar essa mensagem fazendo 3 perguntas para você. Você é um cristão autêntico? Você tem as marcas de um verdadeiro cristão? E terceira e última pergunta. Se você estiver de frente com o Senhor Jesus, hoje, você estará satisfeito com sua vida cristã? Fiquemos de pé e vamos orar.